Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nova série. Essa série nós vamos trabalhar no direito de família. Para você que é acadêmico de direito e para você, ó, que não. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós iremos tratar agora do direito de família, uma nova série. Encerramos aquele capítulo, fechamos aquele episódio de conversar, de fazer entrevista entre candidatos a vereador, e agora abrimos um novo ciclo. E nessa nova etapa eu quero conversar com você sobre o direito de família. E já te adianto, você que é advogado, você que já trabalha na área, isso aqui não é para você. Pode já sair, eu te agradeço muito, mas os nossos encontros do direito de família é justamente para você que é acadêmico da área do direito ou para você que é leigo, que quer saber um pouco mais sobre o funcionamento, sobre a dinâmica das ações do direito de família. As pessoas confundem, elas ficam perdidas sobre o objeto, sobre o fundamento, sobre aquilo que busca a ação. Eu vejo, com todo respeito, calma, coragem, coragem. Eu vejo advogados fazendo barbaridades. Não tenho medo de falar. Eu posso até mostrar para vocês as barbaridades que são feitas. Primeira coisa que vocês têm que entender: internaliza isso, pelo amor de Deus. Toda ação, toda ação tem um objetivo. Se você entra num processo, você precisa primeiro saber qual processo você vai entrar. Porque cada um tem uma finalidade. E eu vejo com todos os olhos, não só os meus, mas todos os olhos de tudo que é possível enxergar, algumas coisas sendo feitas que foge a razoabilidade. Eu não tenho medo de falar. Foge o senso comum. Por quê? Se você tem um conjunto de ações, cada uma delas tem um objetivo a ser alcançado. É isso que você, acadêmico do direito, é isso que você que é leigo precisa saber, para que você saiba exatamente aonde você está e qual é a ação adequada e qual é o objetivo dela, com muita razão. Então vem cá, vamos mudar até de câmera aqui, vamos dar mais espaço. As pessoas que assistem às minhas aulas e outros cursos em outras coisas, falam assim: "Rodrigo, você é meio doido", mas sou mesmo. Mas é assim que você entende, é assim que você compreende. A nossa memória, ela tende a gravar tudo aquilo que foge do senso comum. Nossa memória trabalha com picos, picos de alegria e picos de tristeza. Então, qual que é a ação que a gente vai falar hoje, para que a gente também fique focado numa modalidade de ação? Amanhã iremos falar de uma outra modalidade de ação. Olha lá, ó. Isso aqui é a prova do ao vivo e a cores. Ah, depois a gente responde. Vamos falar aqui da ação. A ação. Ó. A ação que a gente vai falar é a ação de alimentos. Ora, Rodrigo, mas por que que então você escolheu a ação de alimentos? Vamos mudar a câmera. Vamos mudar para essa aqui, ó. Eu escolhi a ação de alimentos. Quero conversar com você sobre a ação de alimentos, justamente porque ela mora no meio. Ela está no meio entre a ação de investigação de paternidade e, e a ação de execução de alimentos. E também a ação negatória de paternidade. Ou seja, se você entende o meio, amanhã, quando eu te ensinar o que antecede e o a posteriori, vamos mudar de câmera, fica muito mais fácil de você entender o objetivo da ação. Então, sem mais delongas, sem abar, vamos lá à ação de alimentos. Primeiro critério que você tem que saber para você entrar com a ação de alimentos é o seguinte: você precisa ter um requisito, você precisa ter uma coisa, você precisa ter um norte de segurança. E qual deles que é? É a certidão de nascimento. Porque o que, que se discute? Vem cá, vamos dar um close aqui. Dá um close, close. O que, que se discute aqui na ação de alimentos? Necessidade e possibilidade. Que pai você já é, cara.
Você registrou. Você registrou a criança. Então, ó, vem cá. A cada direito existe, de outro lado, um dever. Se existe um pai registral, se existe alguém que registrou, naturalmente é filho. Porque senão a ação é a negatória de investigação de paternidade, é a negatória de paternidade, perdão, ou a investigação de paternidade. Porque se você não tem o registro, a ação é de investigação de paternidade. Vamos dar um. Se você tem o registro e você quer argumentar que não é pai, é ação negatória de paternidade. Então, qual que é o objetivo aqui? É discutir, pelo amor de Deus, é valor. É valor. É o quanto a pessoa pode pagar, no caso o pai, e quanto a criança necessita. Então a gente vai ter que achar aquilo que no direito se denomina binômio de necessidade e possibilidade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas aqui está, eu vejo numa ação de alimentos a pessoa querendo discutir que não é pai. A pessoa discutir e colocar no papel coisas absurdas, como que ele foi traído, ou que a moça não é de bons costumes, para não usar outros termos, e aí vem uma lavação de roupa desnecessária. E aí você olha aquilo lá e fala assim: meu Deus do céu, o que que essa criança tá fazendo, lavando roupa suja em um local que não é o objeto da ação? Se ele acha que ele não é pai, ele contesta a ação porque ele registrou e entra com uma negatória de paternidade. Ali, o que se discute, o objeto da ação, ou seja, aquilo que o juiz vai analisar é o seguinte: eu tenho aqui um registro que é pai. Registrou. Então, a criança, ela precisa de alimentos. Vamos então fazer uma análise de quem você é, ou seja, critério econômico. Vamos analisar aqui o quanto você pode pagar. Isso fica muito fácil. Isso fica muito fácil quando a pessoa ela tem um trabalho fixo, um registro na carteira. Mas você já vê que a gente já está fechando? A gente já está fechando. Porque se discute que nessa ação é valor. Tudo aquilo que sai fora de valor é viajar na maionese. É lavar roupa suja no local inadequado. Então, se você registrou e a pessoa entrou com ação de pensão, que na realidade chama-se ação de alimentos, o que se discute? Qual que é o critério da defesa? E qual que é o critério de quem entra com a ação? De quem entra com a ação mostrar que tem, ó, grana. Porque quanto mais grana se demonstra que aquela pessoa tem, maior vai ser o valor dos alimentos. Então não vou discutir valor agora, eu estou discutindo com você o objetivo da ação. Então, Rodrigo, foca no valor e não sai disso, cara. A ação para quem entra é mostrar a condição econômica. E a defesa para quem sofre a ação de alimentos é mostrar a impossibilidade de pagar. É só isso. Pelo amor de Deus, não sai disso. Porque se você sai disso, você erra. Você vai lavar roupa suja, você vai mostrar coisa desnecessária. Não é isso. Mas não é. Então entra com a outra ação, elas andam em apenso. Aí sim, naquela ação, você vai discutir outras coisas. Eu não vou entrar aqui nesses méritos, nós vamos tratar delas. Mas registrou ação de alimentos, se discute valor. Eu coloquei alguns pontos aqui, né? Entre outras coisas, que tem alguns fatos e fatores que vão, claro, influenciar no valor a ser determinado pelo juiz. Primeira coisa que eu quero te mostrar, criança, pelo amor de Deus, presta atenção. Redobre a sua atenção. É que na ação de toda ação de preterivelmente, sem nenhuma exceção, cabe liminar. Por quê? A liminar não é você já mostrar para o juiz de pronto um direito líquido e certo, a fumaça do bom direito. Não tem como se discutir o objeto da ação, que é o valor,
e isso transcorrer e andar anos para falar se é X ou Y, e a criança ficar sem receber nada. Então, se você já mostra direto para o juiz a certidão de nascimento, você, advogado, impreterivelmente, obrigatoriamente, tem que fazer o quê? Pedir a liminar dos alimentos provisórios. Tá certo que não vai ser, eventualmente, aquilo que vai ser definido no final da ação. Porque você vai fazer prova o quê? Em audiência? De valor, cara. Necessidade e possibilidade. Depois a gente vai entrar nesse critério. Mas não se dá para aguardar. Então você, como advogado, tem que pedir os alimentos provisórios para que se defina um valor provisório até a instrução processual, até a sentença. Tá certo que eventualmente pode ser o mesmo que o juiz vai definir, mas é natural da ação de alimentos o juiz determinar um valor de início. Eu não vou falar o que é tutela antecipada, o que é liminar, vamos ficar nesses termos. Então, existem diferenciações. Na realidade, seria o termo tutela antecipada, mas eu vou causar um tumulto na cabeça de vocês. Porque o que você pede é o objetivo final da ação. Numa liminar, você nunca pede o objetivo final da ação. Ela é acessório, mas não vamos entrar para esse mundo, porque eventualmente lá na frente a gente pode trazer a diferença de liminar e tutela antecipada. Então vem cá, como é que você vai mostrar? Primeiro critério, vamos partir do pressuposto que esse cara, esse pai, ele tem registro em carteira. Bom, aí já fica mais fácil. Não resolve, mas fica mais fácil, porque a gente sabe que tem os bicos por fora, tem os ganhos por fora, entre outras coisas. Mas, ó, vem para essa câmera aqui, ó. Vem cá. Se o cara trabalha com registro, tem valor. E aí, muito se tem conversado, é 1/3 do salário mínimo, é isso. Não existe a lei. Se você encontrar, você vem aqui na seção de você traz aqui o valor que está na lei. Eu como na sua frente, na frente das pessoas. Não tem. Não existe um valor definido em lei. Ou seja, vamos cá. Cabe ao juiz fazer a análise da situação e determinar. Pode ser 1/3? Não, pode ser 1/3. Pode ser mais? Pode ser mais. Pode ser um X do salário mínimo? Pode ser um X do salário mínimo. O que eu quero mostrar para vocês é que não existe um valor fixado em lei. Tudo vai depender o quê? Da situação específica, porque eventualmente esse pai também tem outros filhos, tem outras responsabilidades, então vai depender da análise concreta da situação. E olha que coisa interessante. Eu vou apertar um pouco agora. Segura aí. Toda sentença faz com que se exija da outra parte uma obrigação. Só que no direito de família, em especial a ação de alimentos, ela não faz coisa julgada material. Ou seja, quando tem uma sentença, não é que acabou. Por exemplo, você entra numa ação de reparação de danos. Teve a sentença, recorreu, acabou, acabou. Você não vai conseguir mais discutir aquilo novamente. Acabou, acabou. Já foi analisado. Agora, na ação de alimentos, pelo fato de o valor estar sempre mudando, o emprego pode mudar, a condição financeira pode mudar. Quem sabe esse cara não ganha na Mega Sena? Quem sabe esse cara não ganha alguma coisa? Ganha uma herança, enfim, muitas coisas. Então, no direito de família não se faz coisa julgada material. Sempre cabe ação revisional. Porque tanta condição de quem paga pode modificar e tanta condição de quem recebe pode modificar. Então, isso não é como acontece em outras áreas do direito, que decidiu, acabou. Não faz coisa julgada material, faz coisa julgada formal. Sempre cabe ação revisional, e nós vamos tratar disso também no momento oportuno. Mas então, vem cá, vamos falar de uma outra coisa. Eu descabelo com isso, já não tenho muito cabelo, já não pintei o cabelo hoje.
Vocês que acompanharam lá os debates entre os candidatos a vereador e prefeito, eu tava passando gel preto, agora não. Não dá mais. Então presta atenção. Eu quero tratar com vocês sobre 2 pontos, ó, dois. Primeiro é a maioridade. Ah, Rodrigo, ouvi falar que a pessoa, depois que faz 18 anos, acabou. Não paga mais alimento. Pelo amor de Deus, quem que colocou isso na cabeça de vocês? Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu fico louco com isso. Quantas ações eu, como defensor público, fui defensor público mais de uma década em São Paulo? Quantas ações de pai contra filho eu entrei? Pai contra filho? Será que o pai não tem mais de 18 anos? Isso é um absurdo. Você sabia que o idoso, ó, não vou entrar muito nesse detalhe, a responsabilidade alimentar, ele é sempre subsidiária. Onde eu vou viajar com você, presta atenção, redobre as suas orelhas, abra. Ó, o que é subsidiária? Você não pode entrar com ação de alimentos chamando os avós diretamente. Primeiro você vai ao pai, depois ao vosso rei, não, primeiro você vai ao pai e mostre a condição de necessidade da criança e a possibilidade do pai e é determinado um valor. Mas aí depois, num segundo momento, se descobre que a família, os pais, os avós da criança, na realidade, os avós, ou materno ou paterno, tem ó. E aí você entra de forma subsidiária contra os avós. Você não pode entrar junto. Junto é solidária, chama todo mundo junto. Pega o status do idoso, cara. Responsabilidade alimentar é solidária. Ou seja, o idoso, pessoa igual ou maior de 60 anos, ela entra contra todos os filhos de uma vez só. Ela entra contra o Estado, ela entra contra o poder público, ela entra contra a sociedade, ela entra contra a família. Rodrigo está me dizendo que o idoso tem mais direito que a criança? Estou, porque está na lei. Com todas as palavras eu te mostro, Estatuto do Idoso, a responsabilidade alimentar é solidária. Então esse negócio de fazer 18 anos acabou, é mentira? É mentira. Os alimentos existem. Eles existem para quem precisa. E nem consanguíneo é. Calma, Rodrigo. E nem consanguíneo é, cara. Como assim? Você não precisa ter nenhum lance, nenhum laço de consanguinidade. Não vou falar aqui artigo 12 da Constituição, que fala do sangue e o sólido, isso daí é uma outra história, quem sabe um dia a gente fala sobre isso. Ó, não precisa ter o mesmo sangue para você pedir alimentos. Não precisa. Basta você estabelecer com uma outra pessoa uma relação, mais que amizade, é claro, né? Uma relação ali amorosa, duradoura, de afetividade. Registra essa palavra, ó, afetividade. Ficou junto, ó, muito tempo, gerou essa dependência. Não vamos falar nem união estável, que é outra coisa. É outra coisa. E aí, depois dessa relação aí, que tem que ser pelo menos duradoura, não vamos falar em algo esporádico, mas que existiu durante esse tempo uma certa reciprocidade, uma ajuda mútua. Olha que palavra bonita, ajuda mútua. Se comprovou nos autos ajuda mútua. É isso mesmo. Susto não. Aí existiu essa ajuda mútua, você tem que ajudar. E aí falou assim, ó, seguinte, o cara entra lá, a pessoa entra ou com uma sociedade de fato ou união estável, não vamos também falar a diferença, porque nós vamos tratar lá na frente, ué. Você vai ter um encontro de diferença de união estável e sociedade de fato. E aí, ela falou assim, ó, meu amigo, seguinte, amigo ou amiga, não importa. Eu não tenho onde cair morto. Quer separar os vínculos afetivos? Você vai ter que me ajudar? É isso aí. Por isso,
tome cuidado onde você vai encostando o seu carro, para não falar outra coisa. Por quê? Se você estabelecer esse vínculo com essa pessoa e depois, eventualmente, não dá mais certo, essa pessoa pode virar para você, ainda que seja um casamento. Aí casamento é mais seguro ainda, né? Sem filhos. Porque aí os alimentos não tô falando para os filhos. Tô falando alimentos para quem, criança? Pra mulher. Ou mesmo pro cara. Pro homem. É, é. E aí falou assim: ó, o negócio é o seguinte: eu não tenho onde cair morto. Não tem pai, não tem mãe, não tem família, tem ninguém. E também não tenho como me sustentar. E eu tenho como comprovar que a gente morou junto, um ajudava o outro, e agora eu tô na pior. Não quer nem que eu te falo o que vai acontecer, né? Vai, vai. O que prova o quê? Que não tem esse trem de 18 anos, pelo amor de Deus. Não sei quem coloca uns trem muito maluco na cabeça das pessoas. É porque se comprovar que precisa de faculdade, porque se tem nada disso. Existe isso. É claro, se você mostra que a criança entrou numa faculdade e ela não está trabalhando, ela está precisando o quê? É necessidade e possibilidade. Ela está necessitando. Ela está necessitando. E aí vai para quem pode pagar, na possibilidade dos pais. Ó, e é obrigado. Onde que tá isso na lei? Tá no binômio necessidade e possibilidade. Mas esses critérios que fala objetivamente isso, aquilo, é uma grande ilusão, é uma grande mentira. Não tem cabimento. Então vem cá. Então vamos falar de uma outra coisa. Já visualizamos que esse negócio de idade é balela, é mentira. Já visualizamos também que pai entra contra filho, normal, e que não existe esse vínculo de consanguinidade. Não é só filho que entra, não. Pai entra, e namorado entra, cônjuge entra. É um vínculo que não se limita ao parentesco. Não se limita. Não se limita. Ele prefere. Só que não se limita a ele. Pode ser até pessoas desconhecidas. Senhor. Então vamos falar aqui sobre um outro tema que é bacana, que eu vou falar para você, que é a emancipação. Vamos mudar essa câmera para a gente dar até mais. Essa aqui fica longe. Vamos aqui no close, ó. Emancipação. O que é emancipação? Emancipação é quando a pessoa, ó, presta atenção, ela é menor de idade, mas ela precisa realizar atos da vida civil que até então, né, ela não poderia fazer, porque não tem a idade. Aí é como se fosse uma antecipação para realizar alguns atos, porque dirigir não pode. Eu vou emancipar meu filho, ele vai dirigir. Aonde? Hello? Acorda, cara. Tem alguns atos que não dá. Pra casar dá? Não, pra casar dá. Pra fazer outras coisas dá? Pra comprar imóvel? Dá. Não, isso dá. Agora, alguns outros atos não pode, não dá. Agora, a questão é, emancipou, deixa de pagar alimentos? Aonde que tá isso, cara? Acabamos de falar sobre isso. Não existe. Aí eu vou emancipar meu filho, porque aí eu deixo de pagar alimentos. Vai gastar dinheiro à toa, cara. Não tem isso. Lembrando o quê? Qual que é o objetivo da ação? Vamos cortar aqui de novo. Ó, corta pra mim. Qual que é o objetivo da ação? Necessidade, possibilidade. Estabelecer um valor. Se a pessoa precisa, não tem idade, não tem outros critérios que vai coibir. E um deles é o quê? É a emancipação. Não, isso não faz com que ocorre a exoneração dos alimentos. Mesmo porque, ó, uma coisa, ó. Ó, é indisponível. Tem alguns direitos que são direitos indisponíveis.
níveis. Ou seja, você não pode dispor, você não pode contratar, você pode até contratar temporariamente, mas se a situação mudar, você não pode dispor sobre a sua vida. Ah, Rodrigo, entendi o que é direito indisponível. Ah, você pode abrir mão dos alimentos, mas num contrato pode? Não, você até pode, mas você está tratando de direito indisponível. Se bater a necessidade, aquilo lá vai ser cláusula nula. Porque é um direito indisponível do qual você não pode expor. Não pode expor, cara. Não pode expor. Salvo em algumas situações, por exemplo, que aquele caso lá daquela moça lá que você namorou tal, e aí ela ficou na pior e você precisou lá dar a mão. Aí ela arrumou outro cara e casou. Não, aí dá. Aí dá. Aí cabe. Porque aí não tem mais jeito. Você se livrou, cara. Você se livrou. Mas em outras situações, você não se livra de filho. Você se livra de filho? Filho é de eterno. E aí, filho e pai. Então não tem como, né, fazer ali que você abre. Você pode até abrir mão temporariamente. Mas se a condição superveniente mudar, você vai ter que bater nas portas. Ah, mas você contratou aqui comigo dizendo que contratou, mas está descontratado, porque você não pode contratar sobre direitos indisponíveis. Dá um outro exemplo ridículo e lógico. Ah, eu vou contratar que você não vai mais respirar. Como assim, cara? Não dá. Você não pode dispor de algo fundamental que não é passível ou possível de você fazer uma negociação. Ficou claro isso? Eu sei que às vezes é absurdo, mas assim que você vai registrar essas situações. Vamos então ao objetivo principal, que é estabelecer esse liame que é muito tenso de a gente achar, de a gente encontrar, que é o liame da necessidade e da possibilidade. Encontrar isso daí é de fato um pouco mais tenso. Por que que isso é mais tenso? Porque eu já falei para vocês que quando a pessoa ela ela tem um registro na carteira, já se tem um parâmetro. É claro que não é um parâmetro absoluto, mas é um parâmetro que já dá um norte de segurança muito bom ao juiz. Agora, quando não se tem esse parâmetro, principalmente essas profissionais liberais, entre outras coisas, quais são os critérios que a pessoa, a pessoa que entra com a ação de alimentos, aí eu já te chamo a atenção, ó. Dei até uma pausada aqui, que minha cabeça. Ó, porque quem entra com alimentos quando a pessoa é menor, presta atenção. Quando a pessoa é menor de 16 anos, quem entra é a mãe. Na realidade, quem entra é a criança, né? Assistida pela mãe. Na realidade, é a criança que entra. Maria Eduarda da Silva Pereira. É a criança. Neste ato, assistida pela sua genitora, fulana de tal. Se a criança tiver menos de 16 anos. Agora, se ela tiver mais de 16 anos e menos de 18 anos, Maria Eduarda Felisberta da Silva, neste ato, ao termo jurídico, representada pela sua genitora. É, representada. Eu sei que pode ser ali, hum, vai fazer muita diferença, mas se você não colocar esses termos, vai demonstrar que você não sabe o direito. Mas muito bem, aí está. Agora, que essa mãe, essa criança, que essas pessoas deverão trazer para os autos? Porque o que não está nos autos não está no mundo jurídico, como prova. Ora, se não tiver registrado, vai ter que trazer, ó, eh, provas de sinais de capacidade econômica. Exemplo, fotos de carro, de bens que essa pessoa tem. Ou fotos não, o ideal seria você ir lá buscar junto ao cartório, hã, de registro de imóveis, visualizar se esse cara tem algum bem imóvel, ou, na CETRAN, CIRETRAN, esses órgãos municipais aí
de registro de veículo para visualizar se existe algum veículo em nome dessa pessoa. Aqui em Uberlândia é Detran, enfim, não interessa. Você vai buscar o quê? Visualizar se ele tem um carro, que tipo de carro, restaurante, roupas, viagens, colunas sociais, entre outras coisas. Você vai demonstrar o quê? Sinais exteriores de riqueza dessa pessoa. Isso aí. Para que o juiz possa, de pronto, determinar um quanto. Imagina, o cara anda de Porsche, esse cara tem uma casa magnífica, ele não tem nenhum registro na carteira, mas tem um carraço, tem um casarão, só frequenta os lugar top, só tá nas colunas sociais. Você entra no Facebook do cara, no Instagram, só o cara nas viagens. Ei, vai se fuder. O juiz vai pregar o fogo nele. É, vai meter a caneta no cara. É, é isso aí. Então, é esses os critérios. Agora, se você tiver critérios materiais para trazer os autos, se o cara for dono de uma empresa, e aí os lucros, entre outras coisas, manda o juiz expedir ofício para que seja retornado esses ofícios dos órgãos competentes, informando, declaração de imposto de renda. Cara, usa a cabeça, pelo amor de Deus. É, ué. Sempre focando. Eu fico louco com isso. Condição financeira, é isso para estabelecer o valor dos alimentos. Não viaja na maionese para falar que viu ela, saindo com outro cara, e isso cara, se poupe e poupe os outros, porque isso, na justiça e nos cartórios corre e corre frouxo. Se preserve, preserve os outros. Eu olho essas coisas assim. E às vezes eu termino de ler a ação de alimentos, em nenhum momento trouxe qualquer dessas situações que eu tô te falando. É uma lavação de roupa suja, de traição e de todas essas coisas eraiadas, você só dá risada. Aí você chega no final, em nenhum momento trouxe uma condição econômica. Ou seja, meu, divagou para tudo quanto é lado, atirou para tudo quanto é lado e não deu um tiro no local correto. Deu um tiro no local correto. Percebemos? É esse sim o norte de segurança. Deixa eu ver aqui se eu pontuei mais alguma coisa que eu quero falar com vocês. Alimentos pretéritos, revisional de alimentos. Vamos falar sobre isso. Alimentos pretéritos. Ó, alimentos pretéritos. Isso aí está mais na execução dos alimentos. Porque a partir do momento em que você entra com a ação, presta atenção. Você entra com a ação, o juiz determinou um valor. Muito bem. E aí, ah, esses valores que o juiz determina, eles são passíveis de execução. Não tem como você cobrar, pelo amor de Deus, abre suas orelhas agora. Todas elas. Todas elas. Suponhamos que essa criança tenha 10 anos. Em nenhum momento você, mãe, entrou com a ação. Na realidade, quem entra é a criança, né? Você vai eu representar. Ah, porque eu vou cobrar tudo que passou. Acorda, acorda, isso não existe. Não existe alimentos pretéritos. Não existe alimentos pretéritos. Se não existia ordem judicial, se você não entrou com alimento, significa o quê? Você não precisava. Você poderia fazer? Poderia. Ninguém pode se beneficiar o quê? Da sua própria torpeza, da sua própria inércia, da sua própria inação, da sua própria omissão. Acorda! Entende que você não precisava, que você estava lá, estava à sua disposição, era só pleitear, era só bater na porta do Poder Judiciário. Então você não pode cobrar aquilo que passou para trás. Passou, passou. Passou batido. É, é daqui para frente. Então não existe alimentos pretéritos.
Não, não tem como. Agora presta atenção, eu dou até uma sentada na cadeira aqui pra explicar isso aqui melhor, uma penteada na juba, ó. Vamos lá. Então a partir do momento vou te falar uma coisa, isso muito se discutiu se um contrato entre as partes vincula. "Ah, Rodrigo, eu não entrei com ação de alimentos, mas eu fiz o cara assinar um papel, registrou em cartório, tem validade?" Ai, 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 ai. Isso aí, eu não quero falar para você sobre detalhes sobre isso, aí seria uma aula inteira sobre isso. Isso aí foi objeto de discussão anos, 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 anos e anos e anos e anos. O juiz concedeu, vai para recurso, recurso, procedente, improcedente, isso acabou desaguando lá no STJ. Aí você decidiu, segura aí. E aí você fala: "Mas por quê?" "Ah, são vários critérios que eu visualizo como advogado, e eles decidiram por bem dar validade." E cada um tem o seu entendimento, passando o meu. Porque isso se evitaria uma série de ação de alimentos. A gente dá validade a um contrato particular e evitaria-se toda hora que uma pessoa precisa um de alimentos, estabelecer, né, via judicial. Enfim, não está na lei, mas tem sim o entendimento do STJ que tem validade, e eu posso aqui deixar a sua posição se, e tão somente se, alguém requerer. Tem validade, não é uma decisão de juiz, porque juiz não forma jurisprudência, juiz abre apenas um precedente. Decisões de tribunais você vai achar divergentes para tudo quanto é lado, que sim e que não, mas o STJ já afirmou em entendimento que sim, é que sim. Muito bem, então vamos voltar aqui um pouco e vamos falar agora da execução. Execução, que é cobrar, mas para cobrar tem que ter valor. Então, muito bem, o juiz determinou um valor, e aí, valor, imagina lá, R$ 500. Vamos imaginar 500. Aí o cara vem pagando lá R$ 500, pagou durante um ano, né, e depois ele deixou de pagar. Deixou de pagar. Muito bem, deixou de pagar. E aí se passou um ano que ele deixou de pagar e ele não pagou. Aí vem a mãe, né, na realidade é a criança, sido representada pela mãe, e vem cobrar aquele um ano para trás. Pode? Aí pode. Não, cara, aí pode, porque tem título. Antes não tinha. Não tinha nenhum contrato e nem ordem judicial. Agora tem título. Hello? Aí pode, mas calma. Coragem. Redobre a sua atenção. Agora pode. Mas pode como, Rodrigo? Pode da seguinte maneira. Entendeu-se também, formação de entendimento, vamos mudar a câmera? Entendeu-se também que as 3 últimas parcelas é sob pena de prisão. Ou seja, também naquela regra que eu falei para você, olha, ele poderia fazer e não fez. Ou seja, também não estava precisando muito. Não que não deva, deve. Mas pela prisão, ele vai pelas 3 últimas do dia que ele ingressou com a ação de execução. E também, entendimento da jurisprudência. Vou até levantar aqui, pelo amor de Deus! Entendimento da jurisprudência. Então, são as 3 últimas da data que ele entrou com a ação e aquelas que se vencerem no transcorrer do processo. Também para se evitar de 3 em 3 meses entrar com a ação. Ou seja, entulhar o judiciário também. Ele fala, não, então vamos colocar. Eu sempre visualizo da lei do menor esforço. O judiciário trabalha com a lei do menor esforço. Quanto menos ação para eles, melhor. Então vem cá. Então, sob pena de prisão as 3 últimas e as que se vencerem no curso da execução. Aí vai em cana. Aí tem que arrumar o montante. Ou arder. Repita, Rodrigo. Arder pelo menos 3 meses na jaula. O juiz pode determinar de 1 a 3 meses na gaiola. Depois a gente fala sobre isso. Então vem cá, coragem.
Vamos com o Norte Segurança. Ah, Rodrigo, e aquelas outras parcelas que ficou antes dos últimos 3 meses? Ele tem direito? Ele tem. Pode cobrar? Pode. Mas como uma dívida normal, de penhorar, de encontrar bens. Vamos dar close? De encontrar bens para satisfazer o seu crédito, ou dinheiro em conta, ou penhorar imóvel. E aí é bem legal quando você parte para penhora de imóvel, porque aí não tem, né, quando você parte para penhora de imóvel, que ele é o único bem. Alimentos não tem único bem, vai de embrulho. O único bem que você tem. Por isso, eu volto a dizer para você, cuidado onde você estaciona o seu carro. Porque se você colocar ele em local inadequado, a multa é alta, grande e se prolonga no tempo. Eu sei que você entendeu. É. Então aí vai casa, vai isso, pelas pretéritas, pelas passadas. Só que, ó, eu não queria falar muito sobre isso, mas eu já vou falar também. Tudo na vida prescreve. Tem alguns direitos que são imprescritíveis. Alguns, não vou falar aqui, porque senão a gente viaja. Mas suponhamos lá, ação de alimentos, salvo engano, são 2 ou 3 anos, acho que são 2 anos. Aí passou, estabeleceu o valor, passou 4 anos. Ah, Rodrigo, então agora eu vou entrar com a ação, e aí as 3 últimas é na jaula, esse cara, como é que tem bens, eu vou pegar os 4 anos para trás e vai dar uma bolada e eu vou ficar na boa. Eu sei que a gente não visualiza isso como pretensão, é mais para te esclarecer. As 2 últimas prescreve, chegou o professor. As 2 últimas prescreve, ou seja, tem validade até o prazo da prescrição. Ou seja, ele só pode entrar com os 2 últimos anos. As 2 últimas que passaram dos últimos 2 anos, tchau, muito obrigado. Já era. Então não adianta você querer acumular 5 anos, 6 anos e cobrar, porque aquela que ultrapassar do prazo de prescrição vai poder ser cobrada. Pode ser cobrada? Pode, só que o cara vai argumentar a prescrição e a hora que ele argumenta a prescrição, o juiz vai conceder e vai descaracterizar por via legal aquele crédito. Entendo que nosso encontro aqui ele já transcorreu, tem outros tópicos que eu coloquei aqui, ó. Só que eu visualizo que a gente iria ingressar dentro dos outros temas que a gente vai tratar. Por isso, eu encerro aqui o meu muito obrigado e até amanhã.